O sol já estava alto sobre as muralhas da Babilônia, refletindo nas pedras douradas que cercavam a cidade. As ruas estavam vivas, comerciantes anunciando suas mercadorias, artesãos concentrados em seus ofícios, carregadores atravessando becos estreitos com sacos pesados nos ombros. Era uma cidade rica, próspera, grandiosa. Mas nem todos compartilhavam dessa riqueza. Entre aqueles homens comuns estavam Bansir e Cobi. Bansir era um construtor de carruagens. Naquele momento, ele estava sentado do lado de fora de sua oficina, olhando para uma carruagem inacabada. A madeira estava ali, as ferramentas estavam ali, o trabalho estava pela metade, mas ele não se movia. Não por preguiça, mas por um peso que não era físico. Seus braços eram fortes, acostumados ao trabalho duro. Seu corpo sabia o que fazer, mas sua mente estava em outro lugar. Dentro de casa, sua esposa observava em silêncio. Seus olhos diziam o que ela não precisava falar. A despensa estava vazia. O dinheiro tinha acabado, de novo. Bansir sabia disso. Ele sempre sabia. E era exatamente isso que o incomodava. Porque não era a primeira vez. Não era um erro isolado. Era um padrão. Ele trabalhava, recebia, gastava e voltava ao início. Sempre ao início. Foi então que Cobi apareceu. Cobi era músico, um homem leve, com um instrumento nas mãos e um sorriso que normalmente vinha fácil. Mas naquele dia havia algo diferente. Ele se aproximou de Bansir com um pedido simples. Precisava de algumas moedas. Não era um pedido incomum. Amigos se ajudavam. Era assim que as coisas funcionavam. Mas dessa vez, Bansir respondeu de forma inesperada. Ele disse que não tinha. E não era mentira. Mas também não era só isso. Era a primeira vez que ele dizia isso com consciência. Cobi estranhou. Babilônia era uma cidade rica. Havia ouro circulando. Havia prosperidade por todos os lados. Como dois homens trabalhadores, honestos e experientes podiam estar sem dinheiro? E essa pergunta, que começou quase como uma curiosidade, rapidamente se transformou em algo mais profundo. Eles começaram a conversar. Relembraram os anos de juventude, os sonhos que tinham, as expectativas de que, com o tempo e o trabalho, a vida naturalmente melhoraria. Mas não melhorou. O tempo passou. O esforço continuou. E ainda assim, nada mudou. Foi nesse momento que algo raro aconteceu. Eles pararam de aceitar. Pararam de justificar. Pararam de fingir que aquilo era normal. E começaram a questionar. Por que nós, que trabalhamos tanto, temos tão pouco? A pergunta ficou no ar, pesada, incômoda, porque não era apenas sobre dinheiro. Era sobre uma vida inteira de esforço sem progresso. E quanto mais pensavam, mais estranho parecia. A Babilônia era a cidade mais rica do mundo conhecido. Havia ouro, havia comércio, havia oportunidades. Mas, de alguma forma, aquele ouro não chegava até eles. Ou, quando chegava, não ficava. Era como tentar segurar água com as mãos. Foi então que Cobi trouxe à tona um nome. Um homem que eles conheciam desde jovens. Alguém que começou exatamente como eles. Sem vantagem. Sem riqueza. Sem privilégio. Mas que agora era o homem mais rico de toda a Babilônia. Arcade. O nome mudou o clima da conversa. Porque Arcade não era distante. Não era um rei. Não era alguém inalcançável. Ele era como eles. Ou pelo menos já tinha sido. E isso levantava uma possibilidade desconfortável. Se ele conseguiu, por que eles não? O silêncio que veio depois não era vazio. Era cheio de significado. Pela primeira vez, eles não estavam apenas reclamando da falta de dinheiro.
Eles estavam confrontando a própria realidade e percebendo que talvez o problema não fosse a cidade, nem o trabalho, nem a sorte. Talvez o problema fosse algo mais profundo, algo que eles nunca tinham aprendido. E foi ali, naquele momento simples, em frente a uma oficina, sob o calor do sol da Babilônia, que tudo começou a mudar. Não porque eles tinham encontrado uma resposta, mas porque finalmente tinham feito a pergunta certa. O silêncio entre Bansir e Cobb não era comum. Eles já tinham conversado muitas vezes antes. Já tinham reclamado da vida, rido das dificuldades, seguido em frente como sempre faziam. Mas naquele dia era diferente. Porque pela primeira vez, eles não estavam apenas falando. Eles estavam pensando. De verdade. Bansir continuava olhando para a carruagem inacabada à sua frente. Não era falta de habilidade. Ele sabia exatamente o que fazer. Suas mãos já tinham construído dezenas daquelas. Mas algo dentro dele não se movia. Era como se, de repente, terminar aquela carruagem não fosse resolver nada. Porque ele já sabia o que aconteceria depois. Ele entregaria o trabalho. Receberia o pagamento. E em poucos dias, tudo desapareceria. De novo. Cobb percebeu isso antes mesmo de Bansir dizer qualquer coisa. Ele também sentia o mesmo. Era uma sensação estranha, como se ambos tivessem passado anos vivendo no automático, sem perceber que estavam presos em um ciclo que nunca mudava. E agora, pela primeira vez, eles estavam vendo isso com clareza. Não faz sentido, disse Cobb, quebrando o silêncio. Bansir respirou fundo e respondeu, mais para si mesmo do que para o amigo. Nunca fez. Aquela frase ficou no ar, pesada, porque ela carregava algo que nenhum dos dois tinha coragem de admitir antes. Eles estavam errados. Não no esforço, não no trabalho, mas na forma como estavam vivendo. Cobb então olhou ao redor. A cidade estava viva como sempre. Comerciantes vendendo. Homens carregando peso. Ricos passando com tranquilidade. Tudo funcionando. Tudo normal. E ainda assim, profundamente desigual. Se a cidade é tão rica, por que a gente não é? Ele perguntou. Dessa vez, Bansir não respondeu imediatamente. Porque aquela não era mais uma pergunta qualquer. Era a pergunta. E ele sabia disso. Eles passaram anos tentando resolver o problema do jeito errado. Trabalhando mais. Se esforçando mais. Esperando mais. Mas nada mudava. E talvez, só talvez, o problema nunca tivesse sido falta de esforço. Talvez fosse falta de conhecimento. Essa ideia surgiu devagar. Quase desconfortável. Porque se fosse verdade, então a responsabilidade era deles. E não da vida, não da sorte, não da cidade. Cobb então se lembrou de algo. Ou melhor, de alguém. Um homem que eles conheciam desde jovens. Alguém que não nasceu rico. Alguém que não teve vantagem. Alguém que começou exatamente como eles. Mas que, de alguma forma, tinha conseguido sair daquele ciclo. Arcade. O nome veio com peso. Não como inveja, mas como possibilidade. Ele não era diferente da gente, disse Cobb. Bansir finalmente virou o olhar. Não. Então o que ele fez diferente? Essa pergunta mudou tudo. Porque agora não era mais sobre o problema. Era sobre a solução. E pela primeira vez, eles tinham uma direção. Bansir levantou lentamente. Olhou mais uma vez para a carruagem e tomou uma decisão simples, mas poderosa. Ele não queria mais apenas trabalhar. Ele queria entender. E isso mudou completamente o jogo. Porque no momento em que um homem decide parar de apenas repetir e começa a questionar,
ele deixa de ser parte do problema e começa a se tornar parte da solução. Vamos falar com ele, disse Bansir. Cobb sorriu de leve. Não porque a vida tinha mudado, mas porque, pela primeira vez, eles tinham saído do lugar. E isso já era um começo. No dia seguinte, Bansir acordou diferente. Nada ao redor tinha mudado. A cidade continuava a mesma. O sol subia da mesma forma, iluminando as ruas de Babilônia com aquele brilho dourado que sempre esteve ali. Os comerciantes já estavam abrindo suas bancas, os trabalhadores começavam mais um dia e o som da cidade voltava a preencher o ar. Mas dentro dele, algo tinha mudado. Não era entusiasmo. Também não era esperança. Era decisão. Pela primeira vez em muito tempo, ele não queria apenas passar o dia. Ele queria encontrar uma resposta. Cobb já o esperava. Sem muitas palavras, os dois começaram a caminhar pela cidade. Dessa vez, o caminho parecia diferente. Não porque as ruas tinham mudado, mas porque o olhar deles tinha mudado. Eles começaram a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Os trabalhadores continuavam carregando peso, com os rostos marcados pelo esforço. Os comerciantes gritavam ofertas, tentando vender mais um pouco. E entre eles, homens bem vestidos caminhavam com calma, sem pressa, como se o tempo não fosse um problema. Era como se existissem dois mundos vivendo no mesmo lugar. E eles, finalmente, estavam percebendo isso. Ele vive nesse mundo, disse Cobb, quase em tom de certeza. Bansir não respondeu, mas sabia exatamente de quem ele estava falando. Arcade, o homem que tinha começado como eles, mas que agora vivia de uma forma completamente diferente. A caminhada continuou. E quanto mais se aproximavam da casa de Arcade, mais o contraste ficava evidente. As ruas começavam a mudar. As construções eram maiores, mais organizadas, mais limpas. O movimento era diferente. Menos correria, mais controle. Era como se aquela parte da cidade obedecesse a outras regras. Quando finalmente chegaram, pararam por um instante. A casa de Arcade não era exagerada, mas era sólida, imponente na medida certa. Nada ali parecia feito por acaso. Tudo transmitia estabilidade, segurança, controle, e aquilo, por si só, já dizia muita coisa. Cobb olhou para Bansir. É aqui. Bansir respirou fundo. Não era medo, mas também não era confortável. Porque aquele momento representava algo maior do que uma simples conversa. Representava confronto. Confronto com tudo o que eles não sabiam. Confronto com a possibilidade de estarem vivendo errado por anos. E isso pesa. Mesmo assim, ele bateu. O som ecoou pela porta de madeira. Alguns segundos se passaram. E então, ela se abriu. Um homem apareceu. Bem vestido, postura firme, olhar calmo. Não havia pressa em seus movimentos. Não havia tensão. Era uma presença diferente. Era Arcade. Ele observou os dois por um instante, como se estivesse avaliando algo além do que era visível. E então falou, com tranquilidade. O que vocês procuram? A pergunta foi simples, mas direta. Cobb olhou para Bansir. Era ele quem precisava responder. Bansir deu um passo à frente. E pela primeira vez, falou com total clareza. Queremos entender por que trabalhamos tanto e não temos nada. Não havia vergonha na voz. Também não havia orgulho. Apenas verdade. Arcade permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando, pensando. E então, um leve sorriso apareceu. Não de deboche, mas de reconhecimento. Como se aquela pergunta fosse familiar. Como se ele já tivesse estado exatamente ali.
Entrem, disse ele. E naquele momento, sem que eles percebessem completamente, a vida deles começou a mudar. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando respostas, mas poucas têm coragem de bater na porta certa. E menos ainda de ouvir o que realmente precisa ser ouvido. Ao entrarem na casa, Bansir e Kobe perceberam algo imediatamente. Não era luxo exagerado. Não havia ostentação. Mas havia ordem. Tudo estava no lugar certo. Cada objeto parecia ter um propósito. O ambiente era silencioso, mas não vazio. Era como se aquele espaço refletisse exatamente o homem que vivia ali. Controlado, seguro, estável. Arcade caminhou com tranquilidade até se sentar. Fez um gesto simples para que os dois também se acomodassem. E por alguns instantes, ninguém falou nada. O silêncio, dessa vez, não era desconfortável. Era intencional. Como se Arcade estivesse dando espaço para que eles sentissem onde estavam. E talvez quem ele era. Vocês querem entender por que trabalham tanto e não têm nada. Ele não perguntou. Ele afirmou. Bansir assentiu. Kobe também. Arcade então olhou para os dois com calma, sem julgamento, sem pressa, e disse: então vocês precisam primeiro entender uma coisa simples. Ele fez uma breve pausa, como alguém que sabe o peso do que vai dizer. Parte de tudo o que vocês ganham deve ser de vocês para guardar. O silêncio voltou, mas dessa vez, diferente. Kobe franziu a testa. Bansir não disse nada. A frase parecia simples demais, quase óbvia, mas ao mesmo tempo não fazia sentido. Mas nós já usamos tudo o que ganhamos, disse Kobe. Pagamos comida, roupas, contas. Não sobra nada. Arcade assentiu levemente, como se já esperasse aquela resposta. Exatamente. Ele se inclinou um pouco para a frente. Vocês pagam todos, menos vocês mesmos. A frase bateu diferente, porque era verdade. Eles pagavam o comerciante, pagavam o fornecedor, pagavam qualquer pessoa que cobrasse, mas nunca separavam algo para si. Se vocês trabalham todos os dias, por que o resultado do trabalho de vocês pertence a todos, menos a vocês? Ninguém respondeu, porque não havia resposta. Aquela pergunta expunha algo que sempre esteve ali, mas nunca tinha sido questionado. Arcade então continuou. Vocês dizem que não sobra nada, mas isso não é verdade. Vocês simplesmente nunca decidiram guardar. Bansir finalmente falou. E se faltar? Arcade olhou diretamente para ele. Vai faltar de qualquer forma. A resposta foi seca, direta, sem suavizar. Porque vocês já vivem sem nada. Aquilo não era uma crítica. Era um espelho. E às vezes, isso incomoda mais do que qualquer julgamento. Arcade então mudou o tom. Mais firme, mais objetivo. Guardem uma parte. Mesmo que pareça pouco. Mesmo que pareça difícil. Mas façam isso primeiro. Ele levantou levemente a mão, reforçando o ponto. Não depois. Antes. Antes de pagar qualquer outra coisa. Kobe balançou a cabeça, ainda tentando processar. Mas isso não resolve o problema. Arcade sorriu de leve, como alguém que já ouviu aquilo muitas vezes. Resolve o principal. Porque muda quem vocês são. Os dois ficaram em silêncio novamente. Mas dessa vez, não era dúvida. Era processamento. Era como se pela primeira vez eles estivessem vendo algo básico, mas que sempre ignoraram. Vocês não ficam pobres por falta de dinheiro. Arcade continuou. Vocês ficam pobres porque não mantêm o que ganham.
A frase ficou no ar, pesada, porque era simples, e justamente por isso, impossível de ignorar. Pansir olhou para as próprias mãos. Pela primeira vez, ele não viu esforço. Ele viu resultado mal direcionado. Cobb respirou fundo. Ainda parecia difícil, mas agora fazia sentido. Arkady então finalizou. Aprendam isso primeiro, antes de qualquer outra coisa. Se vocês não conseguem guardar, não conseguem enriquecer. E naquele momento, eles não tinham ficado ricos, não tinham ganhado dinheiro, não tinham resolvido a vida, mas tinham algo que nunca tiveram antes: clareza. E isso é onde tudo começa. Nos dias que se seguiram, Pansir e Cobb começaram a aplicar o que haviam aprendido. Não foi fácil. No primeiro pagamento, a sensação foi estranha. Separar uma parte do dinheiro antes de pagar qualquer coisa parecia errado, como se estivessem deixando algo importante de lado. Mas ainda assim fizeram. E no segundo mês, fizeram de novo. E no terceiro, algo começou a mudar. O valor ainda era pequeno, mas agora existia. Pela primeira vez, havia dinheiro que não tinha destino imediato. Dinheiro que não desaparecia. Dinheiro que ficava. E isso trouxe uma sensação nova: controle. Mas junto com isso, veio outra coisa: impaciência. Cobb foi o primeiro a falar. Se a gente continuar assim, vai demorar muito. Pansir não respondeu na hora. Mas ele também sentia aquilo. Depois de tanto tempo sem nada, agora que finalmente tinham alguma coisa, queriam mais. Queriam acelerar. Queriam crescer. E é exatamente aqui que muita gente erra. Eles não sabiam ainda, mas estavam prestes a descobrir. Poucos dias depois, Cobb apareceu animado. Diferente. Com energia. Com pressa. Eu encontrei uma oportunidade, disse ele. Pansir olhou com atenção. Aquela frase soava familiar. Boa demais. Rápida demais. Um homem está indo negociar joias fora da cidade, continuou Cobb. Ele disse que pode comprar barato e vender caro. Se a gente entrar com dinheiro, a gente lucra junto. Pansir ficou em silêncio. Não parecia absurdo. Na verdade, parecia uma chance. Uma forma de fazer o dinheiro crescer mais rápido. E isso era exatamente o que eles queriam. Ele entende disso? Perguntou Pansir. Cobb hesitou por um segundo. Ele disse que sim. Esse disse passou quase despercebido, mas carregava tudo. Eles não conheciam o homem. Não sabiam o que ele já tinha feito. Não sabiam se ele realmente entendia de joias. Mas queriam acreditar. Porque a vontade de crescer rápido fala alto. Mais alto do que a razão. No dia seguinte, decidiram investir. Entregaram parte do dinheiro que tinham guardado. Não era muito, mas representava esforço, tempo, disciplina e expectativa. Dias se passaram, depois semanas. E então, a resposta veio. Errada. O homem não entendia de joias. Foi enganado. E com isso, eles também foram. O dinheiro desapareceu. De novo. O silêncio voltou. Mas agora, diferente do início. Antes era ignorância. Agora era aprendizado. Cobb estava frustrado. Mais do que isso, estava envergonhado. Eu achei que fosse certo. Pansir não respondeu. Mas também sentia o peso. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre a escolha, sobre a pressa, sobre ter acreditado sem entender. No dia seguinte, voltaram até Arkady. Dessa vez, não com perguntas, mas com um erro nas mãos. E Arkady ouviu.
sem interromper, sem reagir de imediato. Quando terminaram, ele apenas disse: "Vocês deram seu ouro a quem não sabia cuidar dele." Simples, direto, inquestionável. Cobb abaixou o olhar. Bansir permaneceu em silêncio. Arkady então continuou: "Vocês perguntariam a um padeiro como negociar joias?" A resposta era óbvia: não. Então por que confiaram nisso? A pergunta não era para humilhar, era para ensinar. E ensinava mais do que qualquer explicação longa. Todo o dinheiro que vocês guardam é como um trabalhador. Ele pode trabalhar para vocês. Ou pode ser perdido se colocado nas mãos erradas. O ambiente ficou pesado, mas necessário. Porque agora, eles não estavam mais aprendendo teoria. Estavam aprendendo na prática. E isso marca. Arkady então finalizou: "Antes de fazer o dinheiro crescer, aprendam a não perdê-lo." E essa lição custou caro, mas foi impossível de esquecer. O caminho de volta até a casa de Arkady parecia mais longo daquela vez. Não porque a distância tinha mudado, mas porque agora cada passo carregava peso. O peso da escolha errada, o peso da pressa, o peso de perceber que, mesmo fazendo algo certo pela primeira vez, eles ainda podiam perder tudo. Cobb caminhava em silêncio. Diferente de antes, não havia empolgação. Não havia ideias. Apenas pensamentos que não paravam. Bansir também não falava. Mas dentro dele, algo começava a se reorganizar. Dessa vez, não era frustração. Era atenção. Eles chegaram. A mesma casa. A mesma porta. Mas agora, com outra postura. Bateram. E esperaram. Quando Arkady abriu, percebeu imediatamente. Eles não eram mais os mesmos. Havia algo diferente no olhar dos dois. Menos ansiedade, mais consciência. Entraram. E dessa vez, não precisaram explicar muito. Arkady já sabia. Sentaram-se novamente. O ambiente continuava igual. Calmo. Organizado. Seguro. Como se nada ali pudesse sair do controle. E talvez essa fosse exatamente a lição. "Vocês perderam", disse Arkady. Não como julgamento, mas como constatação. Cobb assentiu, olhando para baixo. Bansir manteve o olhar firme. Arkady continuou: "Isso era esperado." Os dois levantaram o olhar ao mesmo tempo. Não com revolta, mas com surpresa. "Esperado?" perguntou Cobb. Arkady inclinou levemente a cabeça. "Sim, porque vocês ainda não aprenderam a proteger." O silêncio voltou, mas agora diferente. Não era vazio. Era aprendizado sendo encaixado. Arkady então se levantou. Caminhou alguns passos lentamente. E continuou: "Guardar dinheiro é apenas o começo. Qualquer pessoa pode fazer isso." Ele virou-se para os dois. "Mas manter esse dinheiro exige algo a mais." Bansir acompanhava cada palavra. Dessa vez, sem resistência. Sem pressa. "Vocês confiaram em alguém que não sabia o que estava fazendo." Arkady falou com calma, mas com precisão. E pagaram o preço por isso. Cobb respirou fundo. A verdade era clara demais para ser negada. Arkady então se aproximou um pouco mais. Ouçam isso com atenção. O tom mudou. Mais firme. Mais direto. "Todo o dinheiro que vocês guardam deve ser protegido." Ele fez uma pausa curta. Como um guerreiro protege sua vida. A imagem ficou clara, porque agora não era só sobre moedas. Era sobre responsabilidade. Não entreguem seu dinheiro a quem não entende. Não confiem em promessas.
Não se deixem levar pela pressa. Cada frase era simples, mas pesada, porque agora fazia sentido. Na prática, Pansir então perguntou: e como saber em quem confiar? Arcade respondeu sem hesitar: simples. Procurem conselho com quem já fez aquilo que vocês querem fazer. Ele caminhou novamente. Se querem negociar joias, falem com quem vive disso. Se querem investir, aprendam com quem já construiu riqueza. Cobb levantou o olhar. Dessa vez, com mais atenção, mais presença. E nunca arrisquem o que vocês não podem perder. Arcade completou. O ambiente ficou em silêncio, mas não era desconfortável. Era claro, direto, forte. Pansir olhou para Cobb e depois para Arcade. E pela primeira vez desde o erro, ele não sentia frustração. Sentia entendimento. O erro ainda existia. O dinheiro não voltaria. Mas agora havia algo mais valioso: consciência. Arcade então finalizou: antes de fazer o dinheiro crescer, aprendam a não perdê-lo. E dessa vez, eles entenderam de verdade. Porque algumas lições só entram quando custam algo. Depois daquele dia, algo mudou de verdade. Não apenas no que Pansir e Cobb faziam, mas na forma como pensavam. Eles continuaram guardando, sem falhar, sem negociar com eles mesmos, mesmo quando parecia pouco, mesmo quando parecia lento. Dessa vez, não havia pressa, porque agora eles entendiam o risco, entendiam o erro e, principalmente, entendiam o valor de não perder. Com o tempo, o dinheiro começou a se acumular novamente. Pouco, mas constante. E dessa vez, protegido. Não havia ansiedade. Não havia impulso. Apenas consistência. Até que, em certo momento, Cobb falou: e agora? A pergunta era diferente da primeira vez. Não carregava pressa. Carregava preparação. Pansir olhou para ele e respondeu com calma: agora, a gente faz certo. Eles voltaram até Arcade, mas dessa vez, não como iniciantes, mas como alunos atentos. Arcade ouviu, observou e assentiu levemente. Agora vocês estão prontos. A frase foi simples, mas marcava uma mudança. Prontos para quê? Perguntou Cobb. Arcade respondeu: para fazer o dinheiro trabalhar para vocês. Os dois ficaram em silêncio, porque aquela ideia ainda era nova. Arcade continuou: guardar dinheiro é o primeiro passo. Proteger esse dinheiro é o segundo. Mas é o terceiro que muda tudo. Ele se inclinou levemente. Fazer o dinheiro crescer. Pansir prestava atenção em cada palavra. Todo ouro que vocês guardam pode gerar mais ouro, mas apenas se for colocado no lugar certo. Arcade então começou a explicar. Dessa vez, com mais detalhe, mais direção. Procurem oportunidades seguras. Negócios que vocês entendem. Ou pessoas que já provaram que sabem o que fazem. Cobb perguntou: e isso leva tempo? Arcade sorriu de leve. Leva. Mas o tempo agora trabalha a favor de vocês. A frase mudou tudo. Porque até então, o tempo sempre foi inimigo. Agora, poderia ser aliado. Imaginem isso, disse Arcade. Cada moeda que vocês guardam é como um trabalhador. Se vocês o colocam no lugar certo, ele trabalha por vocês. E o que ele produz também começa a trabalhar. Pansir absorveu aquilo em silêncio. Era simples, mas poderoso. Arcade continuou: e com o tempo, vocês não terão apenas o que ganharam,
mas tudo o que o dinheiro de vocês produziu. Cobb respirou fundo. Dessa vez, não havia dúvida. Havia entendimento. Eles não precisavam correr. Não precisavam arriscar. Não precisavam tentar atalhos. Precisavam fazer o processo. Certo. Com paciência. Com inteligência. Com consistência. Arcade então finalizou. Riqueza não vem de um momento. Ela vem de um sistema. O silêncio voltou. Mas agora era diferente de todos os outros. Não era dúvida. Não era dor. Era visão. Pansir olhou para suas mãos mais uma vez. Mas agora, ele não via apenas trabalho. Ele via construção. Cobb olhou para Arcade. E pela primeira vez desde o início, ele não queria uma solução rápida. Ele queria aprender. E naquele momento, sem perceber completamente, eles tinham deixado de ser homens que apenas sobreviviam e começaram a se tornar homens que constroem. A cidade continuava a mesma. As ruas ainda estavam cheias. Os trabalhadores continuavam carregando peso. Os comerciantes continuavam vendendo. E a maioria das pessoas continuava vivendo exatamente do mesmo jeito. Nada tinha mudado. Mas para Bansir e Cobb, tudo tinha. Eles ainda trabalhavam. Ainda acordavam cedo. Ainda viviam na mesma cidade. Mas agora não estavam mais no mesmo lugar. Porque pela primeira vez, eles tinham controle. Eles sabiam o que fazer. Sabiam o que não fazer. E principalmente, sabiam por quê. Não era sobre ganhar mais. Nunca foi. Era sobre parar de perder. Era sobre manter. Era sobre fazer crescer. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando resolver o problema errado. Elas querem ganhar mais, mas continuam gastando tudo. Elas querem crescer, mas continuam tomando decisões sem entender. Elas querem mudar de vida, mas continuam vivendo do mesmo jeito. E aí o tempo passa. Os anos passam e nada muda. Mas agora pensa nisso com calma. Se você trabalha, se você ganha dinheiro, e mesmo assim ele nunca fica, então o problema não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. Bansir e Cobb não ficaram ricos naquele dia. Não aconteceu um milagre. Não veio uma oportunidade mágica. Eles simplesmente fizeram algo que a maioria não faz. Eles começaram, guardaram, protegeram, aprenderam e, com o tempo, construíram. E essa é a parte que ninguém gosta de ouvir. Não é rápido, não é fácil, mas funciona. Agora a pergunta não é sobre eles, é sobre você. Você vai continuar fazendo o que sempre fez e tendo o mesmo resultado? Ou vai começar a fazer diferente, mesmo que seja pequeno? Porque no final, a diferença entre quem continua no mesmo lugar e quem muda de vida não está na sorte, está na decisão. Então começa simples. Separa uma parte, protege, aprende e deixa o tempo trabalhar a seu favor. Porque a única coisa mais cara do que errar é passar a vida inteira sem aprender. Agora me diz, você vai continuar só assistindo ou vai começar?